Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar convosco e, por gentileza, você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no livro histórico de 2 Crônicas. Glória. O Espírito Santo, aleluia. Capítulo de número 29. Vou principiar a partir do verso 1 e finalizar no verso 7. Enquanto você vai localizando o texto sagrado, permita-me compartilhar 3 verdades e um fato dos quais eu considero altamente importante todas as vezes que nós estamos diante das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada, ela se constitui no único livro de que todas as vezes que nós ansiarmos e desejarmos lê-lo, sempre faremos isso com o autor estando presente. Aleluia. Diferente de qualquer literatura, qualquer livro que você disponha lá na estante da sua sala, na cabeceira da sua cama, em sua biblioteca, se você pegar para ler, não fará isso diante do autor que escreveu aquele livro. Mas a Bíblia, independente do dia e do horário, você se dispôs para debruçar sobre ela, o autor se manifesta presente. Aleluia. A Bíblia Sagrada também se constitui no único livro de que todas as vezes que nós a lemos, ela também nos lê. Uma via de mão dupla. Terceira verdade: não existe, nunca haverá um Deus em silêncio quando há uma Bíblia aberta. A voz de Deus está mais próximo da Bíblia perto de você, cuja última profecia, escrita pelo último mártir da história, o apóstolo João, escrita há mais de 2000 anos atrás. Mas segundo Billy Graham, ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia não é ultrapassada. Ela também não é moderna. Ela é atual. A inerrante, infalível e poderosa palavra de Deus. Fato? Um casal convidou o pastor para jantar em casa. Foram feitas honrosas recepção àquele pastor. O casal os recebe, o pastor janta com eles. Terminado a recepção, aquela esposa, ela começa a juntar tudo aquilo que havia preparado para tal recepção. De repente ela dá falta de um talher, propriamente de uma colher. Daí ela olha para o seu esposo, quase que lhe afirmando, e lhe diz: o pastor roubou a nossa colher. Discorre o período de 1 ano, o pastor retorna à casa daquele mesmo casal. Imagina, aquela mulher está inquieta, desassossegada. E ela faz questão de perguntar: pastor, o senhor roubou a nossa colher? E o pastor responde a ela dizendo: eu coloquei dentro da sua Bíblia. Eu acho que esse sorriso aí meio de lado é porque você entendeu. Queridos, a epígrafe do texto, a partir do capítulo 29, diz: Ezequias manda abrir o templo. Está escrito assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. No 1º ano do seu reinado, no 1º mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, consagrai-vos agora, ou santificai-vos agora, e consagrai a casa do Senhor
Deus de vossos pais. Porque nossos pais fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Porque nossos pais, sim, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, ou pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos ao santuário, no santuário ao Deus de Israel. Somente até aqui. Eu gostaria que você repetisse comigo: a reforma. A reforma. É sobre isso que vamos falar nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. A guisa de introdução, antes de nós discorrermos o texto ora referido, eu gostaria de trazer uma ilustração, algo assim, para que nós tenhamos uma noção inicial acerca do que esta palavra está dizendo. Se eu fizer a pergunta aqui nesta manhã, eu acredito que a resposta vai ser quase que unânime. Se eu perguntar quem já fez reforma, quase todos levantarão a mão. Ou, de repente, quem acompanhou alguma determinada reforma, a maioria também vai levantar a mão. Porque a nossa casa terrenal, que nós moramos, que nós habitamos, em algum momento, ela vai precisar passar por algumas modificações, algum tipo de mudança, algum tipo de reparo, algum ajuste, novas adaptações. Isso me faz lembrar quando meu pai ainda era vivo, e a casa onde nós morávamos é um sobrado com diversos cômodos, só que os quartos ficavam na parte de cima. E meu pai sofreu um infarto. E quando ele foi liberado, que ele teve alta, o médico fez diversas recomendações. E uma das recomendações era de que ele não podia, em hipótese alguma, subir escada. Ele não podia fazer esse tipo de esforço. E os quartos ficavam na parte de cima. Então a nossa casa teve que sofrer algumas modificações e novas adaptações por conta dessa circunstância da saúde do meu pai. Então, em algum momento, circunstancialmente, ou por causa do mau uso que muitas das vezes nós fizemos na casa que moramos, ela vai precisar de algum tipo de ajuste. A minha procrastinação, a minha negligência ou demora em executar as mudanças, a reforma, as novas adaptações, adequações que essa casa precisa, isso compromete a vida de quem mora nela. Então eu preciso estar atento que, de repente, aquilo que inicialmente precisava só de uma pintura, se eu demorar de fazer essa pintura, quando eu decidir pintar, não é só a pintura que vai precisar ser feita. De repente a fiação agora está comprometida e a fiação precisa ser trocada. E aí, se eu demorar para fazer essa troca de eletricidade, de fiação, daqui a pouco não é só a pintura ou a troca de eletricidade, troca de fiação, mas de repente um encanamento, um revestimento novo vai precisar colocar nessa casa. Então dá para entender que quando eu atento aquilo que inicialmente eu poderia ter feito em caráter de urgência, a minha demora em fazer aquilo vai me trazer muito mais trabalho. De sorte que não é apenas um simples reparo, agora é uma reforma. Reparo é diferente de reforma. O sufixo re, anexado à frente da palavra forma, é uma indicação de trabalho dobrado. Reformar, realinhar, refazer, renovar,
reajustar, realinhar. Espírito de Deus. Só que quando a gente pensa em reforma, já dá dor de cabeça. Porque a gente sabe que reforma gera gasto, muito gasto. E muitas das vezes aquilo que nós orçamos não é o suficiente para as demandas de uma reforma quando atinge o seu êxito final ou no percurso dela. E sabendo disso, a gente empurra uma reforma de repente para um final de ano. Tem 13º, é melhor. As férias estão chegando, então é um dinheiro a mais. Vamos deixar para as férias. E cada vez mais aquela ambiência, o ambiente vai se deteriorando pela minha demora em não fazer em caráter de urgência aquilo que era preciso. Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nem sempre nós temos os recursos o suficiente para que essa reforma atinja o seu êxito final. Você já teve o vislumbre de uma reforma estagnada, paralisada? O aspecto físico dela, quando está embargada, talvez seja um tanto pior, aparentemente, do que antes de ter iniciado. E aí a gente pensa, não devia nem ter começado. Por que eu fui mexer com isso agora? Porque de repente alguém ficou doente no meio da reforma. São circunstâncias. A porta para outro se fechou. E aí já não dá mais para dar continuidade. Aquilo que estava indo tão bem. Aí é poeira para tudo quanto é lado. É entulho na garagem. É entulho na calçada. É caçamba que a gente chama e atrapalha as vias. É tanta coisa que acontece com uma reforma embargada. E o aspecto não é bom. Mas a boa notícia é: pelo menos eu comecei. Deus. Espírito de Deus. Não sei quando vai terminar, mas eu comecei. Só que ao longo dessa reforma veio o desânimo, veio o abatimento. Acontece tantos problemas que uns que estavam tão empenhados naquela engenhosa construção começa a deixar de lado. Eu estou pregando já nesta manhã Aleluia. de que Deus, pelo poder da sua palavra nesta manhã, está disposto a prover recursos para aquilo que foi iniciado. Mas que recursos são esses materiais? Não estou falando de reforma física. Eu estou falando de pessoas que parou de orar no meio do caminho. E Deus nesta manhã vai te dar poder para você voltar a orar. Eu estou falando de pessoas que deixou de fazer o básico da leitura sagrada. E Deus nesta manhã está provendo esse recurso de acender o seu coração com fogo, com chama, com paixão pela palavra. Por quê? Porque ninguém é obra terminada aqui. Todos nós estamos em construção. Olha o texto. Nós estamos diante de um texto histórico, só que ao mesmo tempo diante de um texto contemporâneo e familiarizado a todos nós. Este texto trata-se acerca de um dos grandes avivamentos, ou que nós podemos chamar de despertamento espiritual, ocorrido no período veterotestamentário. Existem dois textos que fazem alusão ao reinado do rei Ezequias. Um dito pelo cronista, que é este que nós acabamos de ler, e o outro escrito pelo autor de Reis, 2 Reis, capítulo de número 18. Contudo,
o autor de Reis, ele vai utilizar apenas 3 capítulos para falar acerca da vida do rei Ezequias e o seu reinado. Já o cronista utiliza 5 capítulos para falar acerca da vida do rei Ezequias e o seu reinado. O autor de Reis, ele vai potencializar, enfatizar a invasão do exército poderosíssimo de Senaqueribe. Já o cronista, ele vai enfatizar e potencializar as reformas religiosas empregadas pelo rei Ezequias durante o período do seu reinado. A vida do rei Ezequias divide-se pelo menos em 5 períodos. O primeiro período é o período de chamado início das reformas. Por que início das reformas? Reformas que se deram no período de aproximadamente 2 semanas, 15 a 16 dias. Havia uma certa urgência em Ezequias fazer com que a alta classe espiritual da época, que eram os sacerdotes e os levitas, voltarem às suas funções, porque estavam todos parados durante o período do reinado do seu pai, que o antecede, e também as portas da casa do Senhor estavam fechadas. Sendo assim, não se oferecia incenso no altar e nem sacrifício no altar do holocausto. Imagina a condição espiritual do povo de Judá e Jerusalém. Ezequias tem essa urgência em colocar tudo de volta nos seus devidos lugares. E ele faz isso inicialmente no período de 15 a 16 dias. É por isso que o primeiro período é chamado de início das suas reformas. Posteriormente, ele dá continuidade, porque ele queria celebrar a Páscoa, o culto ao Senhor. Posteriormente, ele dá sequência ou continuidade a essas reformas iniciadas. E isso se dá no segundo período do seu reinado. Terceiro período do reinado do rei Ezequias é o período em que acontece a invasão do exército poderosíssimo de Senaqueribe e a maneira como extraordinária Deus lhe livrou a vida de todo o povo. O quarto período é o período em que o rei Ezequias adoece. Quem exercia o seu ministério profético nesta época era o profeta messiânico Isaías, aquele que no capítulo 38 do seu livro, Deus usa a vida dele para dar a Ezequias uma sentença. Escuta, entenda isso. A vontade de Deus era de que Ezequias morresse. Ezequias está acamado quando lhe é dado a sentença dizendo: põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Por que é que Deus disse isso para Ezequias? O reino de Judá funcionava por dinastia. O pai morria, o filho passava a reinar no seu lugar. Ezequias é um homem que está se preocupando com a situação do povo, da igreja, do templo, a situação do exército que estava defasado e a situação socioeconômica da população de Judá e Jerusalém. Ele é alguém que se preocupa com tudo, menos com a sua casa. Então, primeiramente, ele coloca o templo em ordem, a situação do exército em ordem, a situação socioeconômica em ordem, mas esquece da sua casa. E a ordem de Deus era dinastia. Pai morreu, não tinha que ser como um reino quebrado, que era o reino norte. O pai morria, o filho reinava no seu lugar. O que Ezequias faz? Ele não prepara ninguém da sua casa para sucedê-lo. Então vem a ordem de Deus: põe a sua casa em ordem, porque vai morrer e não vai viver. Acamado do jeito que estava, ele vira o rosto para a parede, chora abundante, coloca diante de Deus a sua queixa e os anos que haviam dado em integridade diante do Senhor. Deus não deve nada para ninguém. Aleluia. Isaías nem sai do pátio, retorna e diz: aos teus dias acrescentarei 15 anos. Antes ele não tivesse vivido esses 15 anos, porque ele herdou um dos piores reis de Judá e Jerusalém. Por que é que a gente questiona e não aceita o não de Deus? Deus é poderoso se nos disser sim. Deus é imensamente poderoso se nos disser não. O não de Deus é pedagógico. E a gente precisa de ter essa aceitação quanto aos não de Deus na nossa vida.
Aleluia. A vontade inicial de Deus é não. Mas ele pede. Então Deus diz: então vai viver. Manassés, pior rei de Judá e Jerusalém, filho de Ezequias. Mas vamos lá. O reino de Judá e Jerusalém, ele tem cerca de 19 reis. 19 reis ascendem ao trono de Judá e Jerusalém. Desses 19 homens, reis, 5 apenas faz o que era bom aos olhos do Senhor. Homens que foram considerados e chamados de reformadores. Quem foram estes? Asa, Josafá, Jeoiada, Ezequias e Josias. Homens que, na intenção de centralizar a adoração a Yahvé, o Senhor, destrói todo tipo e sorte de idolatria que estava acontecendo na terra de Judá e Jerusalém. Explico. Asa começa a reinar e ele desfaz os postes ídolos que foram postos nos lugares altos aonde o povo estava adorando a Balaíns. Josafá começa a reinar, conclama o povo a uma assembleia solene, dia de jejum, de pranto, de oração, de busca a Deus. Joiada começa a reinar, desfaz as colunas que foram erigidas e o povo estava considerando isso um Deus. Joiada desfaz os cutinhos que estava vendo nos bosques e nas colinas, endereçado a outros deuses. Acabou o cutinho. Agora a adoração é a Yahvé, o Senhor. Josias, com 8 anos de idade, acha o livro da lei que estava perdido dentro da casa do Senhor, em meio aos escombros. Ele a lê diante de todo o povo um dia inteiro. Nós só vamos ouvir a voz de Deus por um período de 1 hora. Era o dia inteiro ouvindo a lei do Senhor. Espírito Santo de Deus. Só que embora estes homens foram considerados reformadores pelas reformas religiosas que empregaram a fim de trazer o povo a adorar a Deus novamente, eles não fizeram isso de uma forma íntegra. Eu não citei Ezequias ainda. Por que é que eu não citei Ezequias? Porque o texto vai colocá-lo em determinada relevância. Esses outros reformadores que vieram antes de Ezequias, só Josias veio depois, também tinha condição de fazer o que Ezequias fez, mas não fez. O que é que colocou Ezequias em determinada relevância em detrimento a eles? Exatamente aquilo que eles tiveram condição de fazer, mas não fizeram. O que é que Ezequias identifica que o que está fazendo com que o povo volte às mesmas práticas pagãs não é simplesmente tirar cutinho dos bosques e das colinas, desfazer culto. Não é apenas arrancar os postes ídolos. Não é simplesmente derrubar colunas. Ezequias entende que aquilo que está fazendo com que o povo volte às mesmas práticas é uma tal de serpente chamada Neustã, erigida desde os tempos de Moisés, que geograficamente falando se localizava no centro da terra de Judá e Jerusalém. Então aquilo que fazia com que o povo sempre voltasse a sua adoração a outros deuses estava dentro e no meio deles. Então não adianta tirar as rebarbas de fora, sendo que aquilo que faz voltar às mesmas práticas que me afastam de Deus está aqui em mim, em mim. Então não é a igreja que tem que mudar o tipo de culto. Não é porque tem que ter mais festa na igreja. Aleluia. Não é porque tem que a igreja A copiar a igreja B, não. Não é isso que vai mudar a nossa forma de sermos mais íntegros a Deus. Mas é destruir aquilo que está em nós, que nos afasta de Deus.
destrói, Meu Deus. faz ela virar pó, para que nunca mais alguém consiga refazê-la novamente. Porque ele entende, isso daqui é porta aberta para a idolatria voltar de novo. Vamos destruir, vamos acabar com isso, vamos desfazer, vamos excluir esses contatos, vamos tirar isso da nossa vida. Meu Deus do céu. Quantos anos ele tinha? 25. Pode ser considerado uma idade tenra para uns, como pode ser considerado uma idade madura para outros. Depende da sua visão. Porque com 25 anos de idade, tem alguém que ainda não teve nenhum relacionamento, está tudo bem. Enquanto com 25 anos de idade, tem alguém que já está passando pelo seu terceiro relacionamento, ou mais. Com 25 anos de idade, tem alguém que não concluiu seu ensino médio. Com 25 anos de idade, tem alguém que já está ingressando na sua segunda formação acadêmica. Com 25 anos de idade, tem alguém que nunca trabalhou, está na dependência de outrem. Enquanto com 25 anos de idade, tem alguém que já é empresário. Com 25 anos de idade, tem alguém que não tem a coragem de pegar o copinho descartável que utilizou na igreja, que está debaixo da cadeira. Nunca varreu a igreja, nunca tirou um pó da cadeira. Enquanto com 25 anos de idade, tem alguém que mora dentro da igreja, tem alguém que está disposto, faz mutirão para limpar a igreja, está disponível para a obra. Não importa a idade que você tem, o que importa é o que se faz com a idade que se tem. Ele tem 25 anos de idade. No verso de número 9 a 11, é como se ele batesse no peito. Eu vou te mostrar o cenário que ele vive, o que o antecede. É como se ele batesse no peito e disse: estou decidido. Te lembra de Daniel? Sim. Longe da pátria, longe da cultura, longe da etnia, longe do templo de Jerusalém, longe dos seus pais, numa terra estranha, cheia de ídolo, diante dos manjares do rei. O que ele disse? Eu decidi, não vou me contaminar. Estou decidido e empenhado. É alguém que sabe o que precisa fazer e faz. Porque tem gente que dá um dia, não sei, não vou nem utilizar o termo aqui. Fica perguntando, não, você sabe a necessidade, ela está exposta, porque as necessidades, elas são expostas. Aleluia! Então não precisa ficar perguntando, faz. Não vem um profeta, como veio nos tempos do reformador Josafá, Jaziel, que se levanta diante de toda a congregação e diz aquilo que Deus estava exigindo, aquilo que Deus ia fazer. Aqui não tem um profeta que fala a Ezequias dizendo aquilo que ele precisa fazer. E sabe qual que é o cenário? Quando o texto diz, fez tudo o que era bom aos olhos do Senhor, conforme fizera Davi seu pai, não é no sentido biológico, mas no sentido espiritual, porque as obras de Ezequias assemelham-se às obras de Davi no que tange a adoração a Deus. Jesus, mas quem era o seu pai? Se você voltar no capítulo de número 28, você vai se deparar com o reinado de Acaz, um homem altamente perverso, idólatra, a ponto de pegar os seus próprios filhos e oferecerem holocausto a outros deuses. Alguém que deixou Judá e Jerusalém imerso em idolatria, desviou uma nação de Deus, fechou as portas da casa do Senhor, afastou os homens espirituais das suas funções. Os utensílios da casa de Deus estavam completamente enferrujados, porque já não eram utilizados há quase 70 anos. Não é que ele fechou as portas da casa do Senhor, ele não fez questão de abri-las. Que é isso, Jesus? E aí, o filho está vendo o pai fazer tudo isso. Um pai que está andando conforme os caminhos dos reis pertencentes ao reino norte. O filho está presenciando o pai pegar os seus irmãos
e oferecerem holocausto a outros deuses. A psicologia atesta que a personalidade começa a ser desenvolvida a partir dos 7 a 8 anos de idade. Aí o menino, porque ele só sobe ao trono quando o pai morre, ele só sobe ao trono com 25 anos de idade. Ou seja, são cerca de 18 anos vivendo dentro da casa de um pai que está fazendo tudo que não presta. Que isso? É muito tempo de convivência e numa ambiência idólatra. O que eu estou pregando tem tudo para seguir o caminho do pai. Tem tudo para fazer o que não presta. Tem tudo para ser um protótipo, uma cópia do que o pai foi. Mas a Bíblia, ela não deixa passar nada desapercebido. Não. Tanto o texto do capítulo 29, quanto o texto do capítulo 18 de 2 Reis. Olha o que ela diz. Era o nome de sua mãe, Abia. A etimologia do termo, quando refere-se a Abia, ou seja, o significado do nome dela. O nome na cultura antiga estava atrelado ao caráter, personalidade e vivência. Era aquilo que alguém era, a maneira como alguém agia ou se manifestava. O nome dela significa aquela que tem Yahvé como pai. Peraí. O pai desvia a nação de Deus. O pai queima os irmãos e oferece um holocausto a outros deuses. Mas tem uma mãe que tem relacionamento com Deus. Explico. Aquela que tem Yahvé, aquela que tem Deus, o Senhor como pai. Como é que começa a oração que Jesus nos ensinou em Mateus 6:9? Pai. Não vai explicar para judeu o que significa orar, porque ele vai te dar uma lição. Não tem ninguém melhor sabedor do que é orar ou do que é a oração do que um judeu. E os discípulos estão olhando para Jesus e estão dizendo: ensina-nos a orar. E aí Jesus diz: quando orardes, orareis assim, Pai. Proximidade, relacionamento, intimidade. Encurtar a distância, filiação. Tem um menino que tem tudo para se perder, mas tem uma mãe que tem relacionamento com Deus. A história de alguém muda e a história da nação é mudada. E esse foi o melhor período depois de Davi que Judá e Jerusalém vivenciou. Eu estou pregando nesta manhã de que Deus ouve as tuas orações. Deus responde as tuas orações. Então não abandone o teu cantinho da oração. Continua intercedendo pelos teus, porque enquanto tem alguém que tem relacionamento com Deus, histórias de filhos serão mudadas. Tem um trabalho muito grande para ser feito, porque o pai deixou tudo de pernas para o ar. E Ezequias começa a fazer as mudanças que geram o avivamento. Não existe avivamento sem mudança. Não existe avivamento sem transformação. Ele começa as mudanças convocando a alta classe espiritual, sacerdotes e levitas. Convoca-os na praça oriental. E ele faz isso de uma forma muito estratégica. Por quê? A praça oriental se dava para uma das portas do templo em Jerusalém. Que porta era essa? Tinham 12 portas, mas a porta que ele ajunta ali naquela praça é justamente a porta principal que se dá para o altar do holocausto. E justamente essa porta, eles estão identificando que atrás dessa porta, se abrir
fazer dentro do... Quando eu me refiro ao templo, eu utilizo aquilo que o apóstolo São Paulo disse à igreja de Corinto. Paulo disse essa verdade 3 vezes à mesma igreja. Parece que ele está sendo redundante, prolixo, mas não. Em contextos diferentes, Paulo vai dizer: ora, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Que vós sois a casa do Deus vivente? Morada do Deus Altíssimo? Traduzindo, a tradução do grego, no grego, dessa fala de Paulo, ora, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Paulo está dizendo o seguinte: porventura, perderam a noção do status espiritual que possuem diante de Deus? O primeiro contexto que Paulo diz isso, estava havendo uma discórdia, um certo partidarismo na igreja de Corinto. A igreja que Paulo teve que ficar cerca de 1 ano e meio, gastou muito tempo ali, justamente pelos trabalhos que aconteciam dentro daquela igreja. A membresia era de judeus convertidos e dos moradores corintianos pertencentes à cidade de Corinto. Essas mesmas pessoas estavam nas praças ouvindo os filósofos, os epicureus ditarem as suas falas e ficavam vislumbrados com aquilo. Eles entram dentro da igreja com a mesma mentalidade. Eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro, outros, eu prefiro Paulo. Não tem problema a gente ter preferência por determinado pregador, tá tudo bem. A questão é fazer mão de só vou naquele culto que tá o prego. Porque o que está acontecendo é justamente isso. São esses grupos que estão acontecendo. A igreja está dividida. Paulo diz: Cristo está dividido? Por acaso foi Apolo que morreu por vocês? Foi Pedro que salvou a vida de vocês? Nós somos apenas plantadores, mas quem dá o crescimento, a obra é Ele. Aí Paulo emprega essa primeira verdade a essa igreja, dizendo: vocês perderam a noção, a capacidade de pensar, a sanidade do status que vocês possuem diante de Deus. Meu Deus do céu. Então, todas as vezes que eu me referi a templo aqui, nesse texto de Ezequias, eu não estou me falando acerca dessa estrutura predial. Estou falando sobre nós. A primeira reforma, a primeira mudança, para que aconteça o despertamento. E quando eu falo de avivamento, é tão confuso isso hoje, mas é tão simples. Mas as pessoas confundem tanto porque é tanto fanatismo no nosso meio, que acha que avivamento é pular, é gritar, é cair no chão, é se estribuchar, é histeria. Ajuda, Jesus. Isso não tem nada a ver com avivamento. A palavra ou o termo avivamento significa tornar a viver. Manter-se vivo, estar vivo. Maravilha. Então, quando falta o avivamento, é porque está faltando a vida. Eu estou morto, logicamente. Se você for ver todos os avivamentos que aconteceram no Novo Testamento, no Velho Testamento, ao longo do período da história da igreja, começando com os puritanos, depois passa por Lutero, Calvino na Suíça, Lutero em Genebra, John Wesley, Jordan Whitefield, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Todos os avivamentos ocorridos, a maioria deles era quando se lia as Escrituras. Era quando a palavra estava sendo pregada. Então existia uma grande possibilidade de nós sermos avivados aqui nesta manhã. Enquanto a palavra está sendo pregada, a vida de Deus está sendo emanada sobre a sua vida. E a possibilidade de você sair daqui de pé vivo é muito grande. Não porque eu estou pregando, mas porque a palavra está sendo dita. Dê ênfase para a palavra. Ouça a palavra, ame a palavra, porque é ela que vai te manter de pé. E eu sei que nessa casa se prega a palavra, tenho certeza disso. Espírito Santo.
Primeira reforma que Ezequias dá ordem. Você bem rápida e bem objetiva. Limpem do santuário a imundícia. Primeira coisa. Tira a sujeira de dentro do templo. Olha para dentro da sua casa física onde você mora. Quanto tempo você deixa o lixo dentro da sua casa? Você sabe o dia que o coletor de lixo passa? Sabe. Sabedor disso, você pega tudo que não presta, tudo que está odorizando o ambiente, coloca dentro do saco de lixo, bota na calçada, porque sabe que aquele prestador de serviço vai levar para longe. O que é que Deus está dizendo aqui? Pega o que não presta, que está dentro da sua casa, da minha vida. O fato de você reconhecer já é um ponto inicial de mudança. Tem coisa em mim que precisa ser tirada. Tem coisas em mim que precisa ser... Não acostuma, pelo amor de Deus, com cheiro ruim dentro de casa. Porque tem gente que não troca roupa de cama faz tempo. Tem gente que não troca o lixo já faz alguns dias e aquilo vai trazendo bicho para dentro de casa. Não se acostuma com esse cheiro. Porque você que está dentro, aquele cheiro pode até estar incutido nas suas narinas, mas quem vem de fora sente. Quem está dentro já não percebe mais, mas quem está de fora, a primeira coisa, cheiro estranho. Que manhã, Jesus, aleluia. Quem é dono dessa casa? O Espírito Santo. Quem manda aí nessa casa? O Espírito Santo. Quem faz morada nessa casa? O Espírito Santo. E é Ele que identifica se em nós está exalando o perfume de Cristo ou não. Então limpa a sujeira dessa casa. Primeira mudança. Segunda mudança, segunda reforma que Ezequias deu ordem aos homens para fazer é: acendam as lâmpadas. Está no texto. Quase 70 anos com as lâmpadas apagadas. Jesus amado. O que significa acender as lâmpadas? Salmos de número 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que significa acender as lâmpadas? Salmos de número 101, verso de número 2. Davi escreve dizendo: Senhor, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Porque a gente gosta do livro de Salmos, sim ou não? Salmos de número 46 é um dos nossos prediletos. Deu oportunidade, pegou de surpresa, vamos no Salmo 46. Deus é. São 11 versículos no Salmos de número 46. 10 versículos é do humano se reportando ao divino. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio, humano se reportando ao divino. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Só que agora, verso de número 10, é o divino se reportando ao humano, apenas com 2 verbos, dizendo: aquieta e saiba. O verbo aquietar é de uma originalidade veterotestamentária, que significa deixa ir, solta, despacha, desenrola.
desenrola isso. Aquieta. E saiba, saber, de originalidade neotestamentária, que significa experienciar. Eu só vou experienciar, ter uma experiência, quem é Deus, quando eu me aquieto. Os Salmos nos abençoa. Salmos de número 23, para-choque de caminhão, adesivo de carro de geladeira. O Senhor é o meu pastor. No hebraico não é nada me faltará. No hebraico é Ele não me falta. Falta saúde, mas Ele não me falta. Falta o dinheiro, mas Ele não me falta. Pessoas dão as costas e se vão, mas Ele não me falta. Salmos de número 121, guarda de Israel. Olha como que esse salmo nos abençoa. Ele é o nosso guarda de Israel. E porque Ele é o nosso guarda de Israel, Ele não dorme. E porque Ele não dorme, o sol não nos molestará de dia. Porque Ele não dorme, a lua não nos molestará de noite. Ele guardará a nossa alma de todo mal. Guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Salmos de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, se levantaram para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O Salmo nos abençoa? Sim. Mas tem uma porta que precisa ser aberta para que a gente seja abençoado com essas bênçãos contidas no livro de Salmos. E eu estou falando de acender as lâmpadas. E quando eu falo dessa porta aberta, ela está justamente no Salmo de número 1. Bem-aventurado, imensamente feliz é o homem, a mulher, é o varão, é a varoa, é o adolescente que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, acenda as lâmpadas na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, os frutos darão na estação própria, e tudo quanto você fizer vai prosperar. Não se engane com as fantasias de um evangelho híbrido e neopentecostal, sincrético, de que a rosa, de que é o sal, de que é o lenço, de que é a água que vem de Israel. Não, é observar a palavra. A palavra nos traz felicidade, a palavra nos traz saúde, a palavra nos traz prosperidade. Então, aquilo que Deus disse para Josué após a morte de Moisés: Moisés morreu, agora é você que vai fazer este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Não se aparta da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então prudentemente te conduzirás e serás bem sucedido. Caminho da prosperidade, ame a palavra, leia a palavra. Paulo está encerrado na sua última prisão, numa gruta, numa caverna fria, úmida, insalubre, em Roma. As portas da morte, as cortinas da vida estão se fechando para esse apóstolo. Lucas está com ele. Ele já tinha enviado alguns para a obra missionária, Tito, Tíquico. Lucas fica com ele. Lucas está na função de ajudá-lo como médico, porque ele estava doente. Ele escreve a sua última carta endereçada a Timóteo, seu segundo livro da carta a Timóteo, capítulo número 4, a partir do verso 8. Ele diz: Timóteo, vem ter comigo depressa. Olha a ânsia, rápido. Vem ter comigo depressa. Passa na casa de Carpo hoje. Traga minha capa. Está com frio, está doente. E ele quer manter o frio longe dos seus ossos. Traga a minha capa. Ele teve que sair às pressas, porque
estava sendo incendiada por Nero, então ele esquece a capa em Trode, pelo menos os estudiosos dizem isso. Ele esquece a capa dele em Trode. Traga a minha capa, traga os meus livros, porque ele quer manter a ferrugem longe da sua mente. Traga os meus pergaminhos, porque ele quer manter o seu coração aquecido em brasas. Está morrendo, mas quer continuar lendo. Aleluia. Já escreveu todo o compêndio teológico que compõe o Novo Testamento, mas quer continuar lendo. Está doente, mas está dizendo: eu quero os meus livros. Subiu até o terceiro céu e recebeu revelações que é ilícita contar a qualquer homem, mas está dizendo: eu quero continuar lendo. Qual que é a proximidade que a gente está disso daqui? Meu Deus. Qual que é a proximidade que nós estamos do livro? Porque à medida que nos aproximamos desse livro, nos aproximamos de Deus, porque Deus se revela através da sua palavra. Volta a ler, volta a acender as lâmpadas. Terceira reforma, termino. Voltem a queimar incenso no altar. Salmos de número 141, verso 2. O salmista disse: suba a minha oração como incenso, e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Todas as vezes que a Bíblia estiver falando de queimar incenso, a Bíblia está falando da prática da oração. Oração não é lista de desejo. Oração não é reza decorada. Oração é relacionamento. Enquanto a oração não atingir o nível do prazer, eu ainda não aprendi o que é orar. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele disse duas frases célebres num dos seus acalorados sermões. Primeiro: se nós formos maus na nossa comunhão com Deus, seremos maus em todo o resto. Não adianta ser um exímio pregador, se não prestar para orar, não presta para nada. Aleluia! Não adianta sermos bons líderes, cantores, tocadores, contribuintes, evangelistas, se não prestarmos para orar, não estamos prestando para nada. Spurgeon ainda disse que é mais fácil ensinar. Você acha difícil a tarefa de pregar? O príncipe dos pregadores estava dizendo isso. É mais fácil ensinar 10 homens a pregar do que um a orar. Quando eu era bem pequenininha, mocinha, não que vocês estão velhos, tá? Ok? Eu combinava com as colegas de que quando batesse o sinal da escola, a gente fizesse um itinerário, passando por algumas ruas, até caminho de casa, e apertasse a campainha de pessoas que a gente não conhecia. Você riu porque você já fez, né? Ok, é isso. Gente, que farra. Dava cócegas na barriga. Não deixa o dono aparecer. Aperta e vaza. Corre. E talvez estejamos assim na oração, apertando e correndo, apertando e desaparecendo. Espírito de Deus. A gente não deixa o dono aparecer e foge. E Deus está dizendo: aperta e fica. E não saia, porque eu vou aparecer. Aperta a campainha, permanece, porque o dono vai se manifestar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Invocai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto está perto. Deus está dando-nos poder para orar. Receba nesta manhã poder para orar. Joelhos desconjuntados serão fortalecidos. Mãos cansadas serão fortalecidas pelo poder da palavra. Deus está te dando vida para você ter relacionamento.
último. Ezequias disse: agora vocês sacrificam. Com a permissão do pastor Márcio, por gentileza, coloque-se de pé. Aleluia. Por último, tá? Essa foi a última ordem de reforma a ser empregada dentro do templo. Sacrifiquem. Por que a gente inverte tudo? A gente quer sacrificar primeiro. Deus está mais interessado naquilo que eu sou do que naquilo que eu faço. A gente quer fazer, a gente quer sacrificar. E Deus está dizendo: o que mais importa é o que você é e não o que você faz. O que você é em Deus, para Deus, é mais importante do que aquilo que você faz para Deus. Então, por último, você sacrifica, porque não adianta sacrificar com a casa suja, com as lâmpadas apagadas, sem relacionamento. Primeiro limpa, depois acende lâmpada, volta para lá, se relaciona e por último se entrega. Entregar o quê? Simplesmente o culto? Não, a sua vida. Aquilo que o apóstolo São Paulo disse, Romanos capítulo de número 12, verso 2. Verso de número 1. Rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando não apenas um culto de 2 horas, não são 3 vezes ou 2 vezes por semana, mas é uma entrega total e geral do nosso ser a Deus. É desde quando nós nos levantamos.